Isso, deixa eu achar. Pessoal, vocês conseguem visualizar aí certinho? Opa, estou aqui. Conseguindo visualizar aí certinho, né? A gente tem nosso encontro, que é o Projeto Raízes. Ele é um encontro que nós continuamos aí trabalhando os valores, né? A importância de continuar olhando para os nossos valores, trazendo cada vez mais sentido e consistência, porque a gente trabalha dentro do Instituto, então é através desse momento aqui que a gente vai trazendo todo mundo que está hoje, né, partilhando do nosso projeto, do Momento da Ecoamor, e trazendo todo mundo para dentro desse mesmo conceito, dentro desses mesmos olhares, né? Então, o projeto Raízes, ele vai acontecer até o meio do ano, que a gente ainda tem o mês de junho e julho para trabalhar, né, em cima desses valores. Então, hoje nós vamos trazer, né, dos nossos olhares aqui, a gente vai passar para o colaboração para fortalecer comunidades. Então, hoje a gente vai olhar para esse valor, nós vamos trabalhar em cima dele e trazer a importância que é para que a gente consiga continuar desenvolvendo, fazendo esse trabalho. Quando a gente traz esse olhar, né, de colaboração para fortalecer comunidades, a gente tem dentro da nossa rede, né, uma das parceiras nossas que estão aqui, que eu já vou apresentar para vocês, a Leandra, a gente fez um trabalho do Bancobras da edição de Goiás, que foi uma das organizações, nós participamos e ganhamos aí uma premiação, né, do Capital Semente, que hoje é um dos capitais que a gente faz a gestão, que é no projeto Semeando a Prosperidade, e ele é um parceiro nosso, muito importante para essa construção de rede, e também dentro do trabalho que eles têm desenvolvido, pessoal, eles estão fazendo a comunidade Bancobras, que é justamente criar uma estruturação de gerar essa rede, né? Várias instituições do terceiro setor trabalhando em conjunto e tá cada um trazendo a melhor prática, cada um trazendo ali esse benchmark, esse contato, essa troca de experiências num cenário amplo, né? Então, isso é extremamente importante. E a gente convidou hoje para falar, né, um pouquinho sobre isso, trazendo esse olhar, né? Quando a gente vai colaborar para fortalecer as comunidades, o que a gente olha para a comunidade? Como que a gente vê, né? Comunidade ela é um grupo de pessoas que vem partilhando algo em comum, como uma história, um objetivo, uma determinada área geográfica que essas pessoas estão inseridas, quais são as práticas, né, culturais ali dentro. A gente traz o exemplo, por exemplo, das comunidades quilombolas, né, que existem toda a característica delas, a metodologia, a forma de viver, de existir deles, os ritos. A gente vai falando sobre outras comunidades também nos espaços virtuais, comunidades escolares, né? Então, a gente colaborar para fortalecer essas comunidades de uma forma geral, que para nós parece ser algo muito claro, né? Dentro da nossa prática, mas é sempre bom a gente ampliar os nossos olhares e trazer mais consistência. Então, a nossa convidada de hoje é a Leandra Santos. Ela tem mais de 15 anos de experiência já dentro do terceiro setor, trabalhando com a parte de investimento social privado. Aqui tem um pouquinho do currículo, né? O MBA em Gerenciamento de Projetos pela Universidade Católica de Brasília, formada em Administração de Empresas, atuando como analista de responsabilidade social no monitoramento e nas avaliações dos projetos sociais, que são apoiados e empreendidos pelo Instituto Bancobras, e é responsável pela implementação de projetos e assessoramento para OSCs, utilizando as metodologias ágeis para inovar na captação de recursos e também para alcançar a excelência nessa governança, né? Então, Leandra, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado nosso convite, estar aqui conosco, trazendo um pouco do seu olhar, da sua construção, da sua prática, tá bom? Oi, Flávia, obrigada. Nossa, olhando a foto, gente, nem passei um batom. Mas é porque, né, olha só que tristeza, ver a foto e a pessoa, né, diferente.
Mas obrigada pelo convite, né? A gente fica super honrados, né, participar desse momento com vocês e falando de uma agenda que é super importante para nós, do Instituto Bancorbras, e para o terceiro setor. Sabemos o quanto que colaborar é importante, então eu adoro falar sobre essa agenda, adoro fomentar mesmo a respeito. Mas recentemente a gente teve até um webinar que a gente participou falando sobre filantropia colaborativa. Foi até convido vocês para, se tiver mais curiosidade, para saber um pouquinho mais sobre o que é essa tal dessa filantropia colaborativa. Foi um bate-papo bem bacana que nós tivemos com o grupo de investidores, fundações, empresas, o GIF, junto com um parceiraço nosso que é a Fomenta. Então, assim, se quiser passar, como foi um bate-papo, eu até fiz aqui uma apresentação, mas eu acho que é melhor a gente só conversar mesmo, se vocês quiserem até passar aí, porque eu acho que a gente teve uma troca muito maior, né? A gente conversando do que passando mesmo, de fato, essa apresentação. Agradecer a Jordana também pelo convite e dizer assim que para a gente tem sido muito bacana essa troca que nós temos feito, né, com Eco Amor, e a gente tem uma admiração enorme pelo trabalho que vocês desenvolvem. A Nina participou com a gente de um momento agora recente, né, num grupo focal que nós fizemos com alguns profissionais do terceiro setor para um projeto em específico, que é o Capacita Bancorbras, que nada é também essa questão do assessoramento, fortalecimento das organizações sociais. Bom, quando a gente fala de colaborar, né, a gente tem tanta coisa em mente, né, mas o que de fato é colaboração, né? A gente sabe que colaborar é você ir lá, não é ajudar. A gente já tira isso da cabeça, não é ajudar, porque ajudar é alguém que já está fazendo algo que você vai lá e se propõe a fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, para fazer aquela coisa. Colaborar, de fato, para a gente, é você realmente fazer junto. É você estar ali com aquela pessoa fazendo junto. Né? Você ter uma tomada de decisão em conjunto. Né? Você pegar e ter esse trabalho, de fato, ali com o outro. Não é simplesmente você pegar e ajudar. A gente fala que colaborar tem essa diferença entre ajudar e colaborar. Né? Então, a gente hoje tem visto, até é uma provocação que eu deixo até aqui para vocês, né? Que muitas pessoas falam que colaboram, mas no fato, na prática mesmo, não se faz muito. Porque para nós, falo como Instituto Bancorbras, que somos investidores sociais privados, seria muito fácil, muito prático a gente simplesmente aportar um recurso para uma organização social e estar falando que está colaborando. Não que a gente não esteja colaborando, né? Mas a gente pode fazer muito mais com aquela organização, para aquela comunidade. Então, de fato, a gente coloca como boas práticas a colaboração. Vou trazer aqui para vocês, né? Nós temos alguns projetos, e um projeto que a gente tem um carinho enorme e que a gente gosta muito de falar, que é uma vitrine até mesmo para o Instituto Bancorbras, é o Programa de Aceleração de Impacto Social, que a gente carinhosamente fala, se chama de PAIS, né, que acaba sendo o paizão mesmo das organizações sociais, que é um projeto voltado para capacitação, fortalecimento e essa questão também da rede, né, o fomento à rede. Porque nós aqui em Brasília, né, bem pertinho de vocês, acredito que a maioria de vocês estejam no Goiás, né, vizinhos aqui de Brasília, eu sou de Brasília, esqueci de falar, né, que sou de Brasília, nascida e criada em Brasília. Eu sei que vocês vão falar, Brasília é Goiás também, eu também concordo com vocês. É isso aí. E aí, tem essa rixa, brincadeira. Mas a gente também, todo mundo é um pouquinho, Brasília é um pouquinho de cada um, né? De cada pessoa que veio aqui construir, que formou essa cidade. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, quem gosta de cultura, que é bem bacana. Mas, enfim, a gente aqui, nós temos uma rede que nós chamamos de Rede de Investidores Sociais Privados. Vocês sabiam dessa rede? Não, né? E eu já trago para vocês, corram atrás dessa rede, porque essa rede é onde estão os maiores financiadores, investidores e organizações sociais. Então, assim, aqui em Brasília nós temos uma rede, está um pouco adormecida, né, agora,
Temos redes no Mato Grosso, temos a rede em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Quem sabe vocês não serão grandes fomentadores aí, provocadores, advocacy para que construa uma rede de investidores do Goiás, né? Que é onde esses investidores têm um espaço seguro para poder falar sobre suas dores, sobre seu investimento, sobre sua atuação. E aí, em 2015, a gente fez essa rede aqui em Brasília, composta pela Fundação Banco do Brasil, Caixa Seguradora, Instituto Bancorbras, Instituto SEIB, BRB e um monte de investidores. E a gente começou a conversar, a falar sobre algumas temáticas ou algumas agendas, e um ponto em comum era como era complicado para um investidor fazer um apoio para uma organização que não tinha uma certa maturidade, né? Uma governança bem estruturada para apresentar os resultados esperados mediante aquele investimento que foi feito. Mas é culpa da organização? Não. Lá não estava, naquele momento, a gente não estava querendo apontar para ninguém. A gente queria verificar onde que estava o gargalo, o que a gente poderia fazer. E aí nós decidimos nos unir, né, 4 institutos naquele momento, e procurar um executor, que é a Fomenta, para fortalecimento e o desenvolvimento da maturidade de algumas organizações. E aí nós começamos, então, com o PAIS. Né? O PAIS hoje ele já vai para a 5ª edição esse ano, inclusive, né, estaremos com inscrições abertas. Se vocês tiverem organizações de parceiras de vocês que ainda não participaram, é uma ótima oportunidade para participar desse processo seletivo. E aí a gente, então, o que nós fazemos? Ah, mas vocês então têm um executor, vocês não fazem nada. Não, nós somos core investidores. Nós temos um GT, que nós chamamos que é um grupo de trabalho, onde nós definimos e tomamos decisões em conjunto para o desenvolvimento desse programa. É uma aceleradora de organizações sociais. Nós temos 2 grupos bem definidos, aquelas organizações que já estão num grupo mais desenvolvido, uma maturidade mais desenvolvida, e tem aquele grupo que está ali precisando um pouquinho de pegar na mão e se desenvolver melhor. Mas onde eu quero chegar? É fácil colaborar? Não. Não são só flores, eu não venho aqui para... eu não sou adepta a romantizar as coisas. Sou mãe e falo para vocês que maternidade é uma delícia, mas também tem suas dores, né? Então, acho assim, sou totalmente contra romantizar tudo. Colaborar é muito importante, mas tem os seus desafios, e é isso que, quando vocês forem colaborar, que precisa ser colocado no peso. Precisa ser identificado e percebido. Será que esse é o momento? Fazer realmente essa reflexão, porque lá na frente vão ser tomadas algumas decisões que talvez vocês não pensaram ao iniciar aquela colaboração, e que são, às vezes, até um pouco dolorosas, porque às vezes, não vão ao encontro da causa de vocês, do propósito da organização de vocês, ou até de propósito de pessoa, porque o Ecoamor, assim como o Instituto Bancorbras, ele é formado por pessoas, onde você tem ali uma identificação, uma conexão com aquela causa. E muitas vezes, quando você vai colaborar com outra, a pessoa tem que ter também essa mesma conexão, esse mesmo propósito. Então, colaborar também é você ter essa responsabilidade de entender que você, por muitas vezes, você tem que ser flexível, sim, mas nunca deixar a sua essência de lado. E vocês buscarem pessoas e parceiros que tenham essa mesma conexão e essa mesma vontade de fazer em prol dessa causa que vocês vão atuar. Então, além disso, né, do PAIS que nós temos outros projetos também que são realizados em colaboração. Né? Nós temos o Capacita, onde a gente traz algumas pessoas para colaborarem. E quando eu falo colaborar, é interessante, né, porque são tantos motivos por qual você precisa colaborar, como você cresce, como você aprende no ato do colaborar. Eu falo assim, vocês participaram do Bancorbras Social ano passado, e eu participei de todos os eventos, de todos os encontros que vocês tiveram, eu estive lá. E eu estava mais como observadora, porque eu queria aprender com vocês. Porque quem está na ponta são vocês. Né? Eu, como investidora,
né, representando ali o Instituto Bancorbras, a gente tem uma visão do investimento social privado, mas vocês que estão ali executando, que estão à frente, que estão com a comunidade diariamente, que sabem quais são as dores, o que precisa ser feito, quais são as soluções. E aí a gente está nesse momento de colaboração justamente para a gente pensar junto. Quais são as soluções que a gente pode fazer? Quais são as soluções que a gente pode trazer para o desenvolvimento dessas comunidades? Porque o ato de colaborar, a gente tem que se despir também de algumas coisas. Porque a gente está muito focado à nossa maneira de fazer, ao nosso jeito de fazer. E quando você vai colaborar, você também tem essa outra pessoa, essa outra organização que vem com a maneira dela de fazer. Então, por isso que eu volto no ponto. Ao você falar, vou colaborar, você tem que pensar muito bem nessas questões. Minha equipe está preparada? Tem maturidade para isso? Minha equipe, ela pode, né, apresentar resultados dentro do prazo que o outro também tem expectativa? Dentro daquela expectativa que é criada para desenvolvimento daquela ação, para aquela causa? Porque, às vezes, a gente está no momento de um pouco mais lentidão para algumas tomadas de decisões, até pela estrutura que a sua organização tem, e o outro está mais à frente. Então, tem que pensar nisso. Será que a gente está preparado para isso também? Então, assim, a governança é o ponto crucial, eu posso falar para vocês com toda certeza, com 5 anos de paz, e agora nós estamos com 5 core investidores de causas diferentes, nós temos causa de saúde, de educação, financeiro, daí vocês tiram o quanto que é desafiadora essa colaboração. A governança, ela é o ponto primordial para a colaboração, porque aí vocês vão definir parâmetros, vocês vão definir algumas regras necessárias para tomada de decisões, porque vai tudo ser em conjunto. Não é mais só Ecoamor, não é mais só o Instituto Bancorbras. É o quê? É uma ação em conjunto que precisa de um resultado que vocês esperam, que ambos esperam. Então, essa governança é muito importante ser falada já de cara para que essa colaboração, de fato, aconteça, né? Para que não seja unilateral. Ah, não. Eu tenho um parceiro, eu já faço essa colaboração. É outra coisa, outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês refletirem. Eu vou até abrir a fala para vocês. Vocês entendem que parceria é diferente de colaborar? Ou vocês acham que é a mesma coisa? E aí? Pode falar? Pode, vai Eu lá, acho que fala. quando você está nessa conexão de parceria, vocês estão partilhando algo em comum. É algo que vocês pensaram, planejaram e faz parte desse conjunto, né? Quando você vai colaborar, eu acho que você já chega, pode ter vários tipos de colaboração. Então, eu não entendo assim também de forma fechada, porque se eu estou colaborando para um planejamento estratégico de alguma organização ou de um planejamento de um projeto, eu estou ali no comecinho, né? Então, pode ser que eu tenha dentro do meu nível de especialidade um olhar e uma construção que eu vá ter um peso maior no que eu estou contribuindo. Mas a contribuição, ela parece de fora aquela situação mais pontual, sabe? Mais leve, que existe um compromisso, e existe, mas o peso da responsabilidade, ele me parece menor, sabe assim? Justamente, Flávia, você falou tudo. É justamente isso. Muitas pessoas confundem. Eu já faço colaboração, já faço filantropia colaborativa porque eu tenho muitos parceiros. Na verdade, não quer dizer que você está colaborando, que você desenvolve essa filantropia colaborativa, que é tão falada e que está tanto em voga, né? Hoje a gente tem falado muito de ESG, tem falado muito de filantropia colaborativa, mas é algo que a gente sempre fez, mas mais do que falar é fazer mesmo. E aí é o que você disse, parceria, o projeto já está acontecendo de vocês, eu posso pegar e falar, quero entrar, vou fazer que eu tenho uma equipe que pode entrar nesse momento do projeto e eu sair da mesma maneira. Eu posso entrar e sair, mas isso não quer dizer que eu esteja colaborando, porque é justamente o que você falou, colaborar é daquela parte lá do pensar,
desde o pensar até o executar, até o encerrar, né? Eu falando como vocês viram aí que meu MBA é em gerenciamento de projetos e tudo na nossa vida são projetos. Tem o início, meio e fim. Mas, assim, a gente tem que pensar que colaborar é justamente essa questão de pensar juntos, de executar e de encerrar juntos, né? De assumir também, muitas vezes, o que não deu certo. Porque é muito fácil você chegar e falar assim, esse projeto é maravilhoso, eu colaborei. Mas quando dá errado, você fala assim, eu só dei uma pequena contribuição, né? Tem muito dessas coisas também. Mas é justamente a gente assumir isso, é assumir os bônus e os ônus, né, de cada uma dessas ações. E eu falando do quanto que é importante a gente contribuir, da gente colaborar, é o quanto a gente aprende um com o outro. Às vezes, a gente aqui no Instituto Bancorbras, a gente tem uma prática que talvez vocês não tenham conhecimento, e a gente conversando, olha, a gente pode colocar e implementar isso aqui. Vocês vão aprender com a gente, e isso vai ser uma prática da organização, passa a ser uma prática de vocês também. E assim, né, vice-versa. A gente também tem a questão de você validar, né, aquela ação, porque não é só o Ecoamor que está falando que aquilo é importante. Outros atores estão ali dizendo a importância daquela iniciativa, a importância daquela ação dentro da comunidade. Não é um olhar único, é um olhar de todos, né? Então, essa tomada de decisão em conjunto também é muito interessante. Esse ato, né, de você fazer conjunto é muito importante. Então, colaborar, ele traz muitas vantagens, inclusive quando a gente fala da tão famosa captação de recursos. Por quê? Se você for lá participar de um edital e você está falando lá que uma exigência que você não tenha, por exemplo, eu estava conversando com uma organização aqui que nós temos, apoio, e ela falou que ela não conseguiu passar de um edital porque ela não tinha espaço físico para atividades. E na cidade, na comunidade que ela tem, é uma precariedade, porque eles não têm espaço físico, é um espaço muito minúsculo, é da própria comunidade aquilo. Então, o governo não chegou a observar essas questões. Mas aí, sabe o que ela trouxe de solução? Eu vou me unir a uma organização que tem espaço e eu vou fazer em colaboração com essa organização essa ação, e na próxima edital eu vou conseguir. Eu vou captar esse recurso. Então, assim, é isso. É você se unir a outros para que você possa aumentar os seus recursos. Gente, quando eu falo de recursos, às vezes a pessoa fala de financeiro. E tem tanta coisa que na colaboração você pode obter, que é muito mais até mesmo do que recurso financeiro, que é justamente essa troca, né? Às vezes a pessoa tem uma capacidade tecnológica que você não tenha, tem recursos materiais, né, ferramentas que você não tem e que pode te ofertar. Tem essa questão do capital humano, que também é bem interessante, e quanto é difícil a gente hoje ter pessoas capacitadas, e principalmente na área social, que seja picado por esse, né, que a gente fala que é picado por esse amor, né, que é o social, para desenvolver esse trabalho. Tanto que é difícil. Vocês passaram agora por um processo seletivo, acredito que vocês tenham tido dificuldade de encontrar alguém com perfil que não seja voltado só, né, aos negócios, ao segundo setor, mas que também tenha esse feeling social que faz total diferença na hora de desenvolver uma ação. Então, essa questão do colaborar, ele traz também essa diversificação de recursos, essa ampliação de vocês conquistarem novos doadores, de vocês conquistarem visibilidade, de vocês conquistarem essa musculatura que é exigida hoje na hora de captar esses recursos que tem aí, né? Que é da parte da governança e tantas outras aí de ferramentas, de tantas coisas que é exigido. Então, eu tenho que falar assim para vocês, a colaboração é maravilhosa, mas também tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, porque a gente está falando de transformação e a gente está falando também de outro, não é só mais nós. Aí é essa questão de se despir mesmo, de entender que a causa é muito maior do que o Ecoamor, do que o Instituto Bancorbras. E aí eu vou pegar o Paz aqui. A gente, quando alguém quer colocar assim a sua causa,
do Instituto é a educação. Ah, mas vamos pegar mais organizações de educação? Aí a gente, opa, peraí. A gente tem que olhar qual é a necessidade da comunidade, não a nossa. Porque a gente está aqui, todo o trabalho que é desenvolvido é em prol deles. E se eles não forem ouvidos, se a gente não está ali para solucionar aquele problema, não tem por que a gente existir. A gente não está fazendo o deverzinho de casa, né? Que é essa de conversar, de saber o que está sendo desenvolvido, de procurar essa colaboração para sanar esse problema da comunidade, transformar, né, e obter resultados que, sim, sejam impactantes. Aí eu deixo aqui, finalizando minha fala, sobre essa questão de impacto versus resultados. Porque muitas vezes a gente fala que a gente está impactando, quando na verdade a gente só está obtendo resultados. É uma outra questão que a gente tem que ter muito cuidado. Falar que está com parcerias e falar que está com colaboração, quando na verdade são parceiros. Falar que está impactando, quando na verdade são resultados. E como é que a gente faz essa mudança de chave? É justamente esse momento que a gente está aqui, essa rede, essa conversa, essa troca, né, que é algo que a gente tem feito no Banco Ordem Social, que é esse fomento do ecossistema do terceiro setor. Porque quando a gente fala de impacto, a gente está falando de vários atores. Eu tenho certeza que vocês, com Eco Amor, não vai falar que vocês impactaram 30 crianças, porque vocês precisaram da escola, vocês precisaram do governo, vocês precisaram de outras pessoas. Então, esse impacto ele é dividido, ele é colaborativo e ele precisa ser tratado como um todo. Não é só aquele número que foi atendido naquele dia, mas é todo um processo que precisa ser analisado. E aí essa rede que é muito importante, porque ninguém faz nada sozinho. A gente não vai falar, o Instituto Banco Agrario não vai falar impactei. A gente pode falar que nós colaboramos para o impacto de X pessoas nesse sentido, porque o impacto, ele é colaborativo. Existem várias formas de você colaborar, existem vários atores que precisam ser envolvidos naquele processo para que, de fato, você falar que você impactou. E aí eu deixo aqui para vocês, aí abro também para perguntas, porque essa agenda, eu peço até desculpas, mas eu tenho um compromisso, eu até falei, né, Flávia, que eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Eu adoro falar, ficaria aqui horas falando sobre isso, mas eu sei que também vocês têm o momento de vocês, tem outras coisas que precisam ser faladas, e aí eu abro aqui para vocês e perguntar, faz sentido o que eu disse aqui agora, né, esse primeiro momento, ou vocês acham essa menina é doida, essa mulher é doida? Vamos lá. O que vocês podem falar aí? Pessoal, vamos falar também, Fernandinha? Pode abrir o seu. Eu sou mais faladeira. Eu falo horas, se deixar. É que eu acho bem interessante também, assim, as coisas que ela trouxe, eu fiquei refletindo bastante, mas essa parte, inclusive, de impacto e de entrega de resultados, eu acho que também deu uma coisa, assim, na cabeça. E eu fiquei pensando um pouco como poderia ser nessa virada de chave, assim, de compreender essa diferença do impacto da entrega de resultados para elas não se misturarem às vezes, né? Porque não que não sejam diferentes, em muitos momentos você perceba a diferença, mas acho que em alguns momentos também pode misturar ali, você achar que é um impacto, mas na verdade é a entrega de resultados só. Aí eu fiquei um pouco curiosa, assim. Ó, tem outra pessoa que disse que ficou bem pensativa aqui também, que foi a Brenda. E, gente, eu fiquei da mesma maneira conversando, fazendo essa troca. Isso que é legal da rede, que você faz essa troca e você fica, poxa, nossa, eu estava me achando aqui fazendo isso. E não é que está errado, não é que está errado. Mas quando a gente fala de colaborar, ele está muito ligado a esses indicadores, ao impacto, porque quando você colabora mais, quando você envolve todos esses atores, de fato você está impactando. Mas quando você está ali no seu cantinho, fazendo o seu, e não é que você não está fazendo pouca coisa, não, você está fazendo muita coisa. Mas quando você se coloca à disposição de colaborar, quando você envolve todos esses atores, você vai maximizar assim esses resultados e falar que você está de fato impactando, porque o impacto para mim, como Leandra,
é você deixar um legado, é você saber que você fez uma transformação na vida do outro. Eu posso falar que eu fui lá, fiz uma palestra para uma mulher e deixei ela pensando no que ela poderia fazer na vida dela. Diferentemente de eu falar assim, fui lá, fiz uma assessoria, envolvi o CRAS, envolvi o Sebrae para fazer um curso de empreendedorismo para aquela mulher, peguei, conversei com a comunidade, instituí uma líder daquela comunidade para poder acompanhar essas mulheres que estão sendo vítimas de violência, que estão querendo empreender, envolvi investidores que podem fazer um aporte financeiro para início dessa ação. Olha a quantidade de pessoas que são necessárias para você falar que, de fato, você tirou aquela pessoa daquele índice de vulnerabilidade. Eu não estou falando que ela vai deixar de ser vulnerável, mas eu estou falando que ela teve uma perspectiva diferente e possibilidade de mudança dentro da vida dela. É o famoso protagonismo. É o que é uma principal causa do Instituto Bancor-Braz, é o protagonismo. Porque muitas vezes a gente quer fazer pelo outro, mas a gente não dá essas ferramentas, a gente não envolve as pessoas certas, a gente não às vezes, a gente está no nosso olhar meio viciado e muito especulativo de qual é a necessidade do outro. A gente não tem essa escuta muito ativa, e isso é muito importante. A gente saber o que de fato vai fazer a mudança dentro daquela comunidade, quais ações que podem ser desenvolvidas e que estão sanando os problemas que eles têm, né? Mas, assim, eu fiquei e eu fico sempre me perguntando, eu estou fazendo essa entrega de resultados ou, de fato, a gente está impactando? Então, eu gosto de deixar todo mundo pensando. Todas as coisas que eu participo, gente, deixa aqui a provocação e sai de fininho, né? Aquela. Cumpriu meu... obrigada, Brenda. Mas, gente, vocês têm alguma dúvida? Essa questão do colaborar é muito interessante porque é uma engrenagem. Você colabora, você trabalha, logo você trabalha em rede, né? Não dá para você falar que você colabora que você não faz esse trabalho em rede, que é justamente essa questão de você se juntar a pessoas que tenham essa mesma conexão que a sua, que têm essa mesma visão, e advogar pela sua causa. A gente fala muito que... aí já vou para outra seara aqui, que para mim é uma seara da política. Ninguém quer falar sobre política. A gente está num momento que ninguém quer falar sobre isso. Mas nós somos um ser político. Nós trabalhamos com políticas públicas. Não dá para a gente fugir disso. E quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando de colaborar com o Estado. Olha que loucura, né? Nós estamos colaborando com o Estado para desenvolver políticas públicas. Então, assim, não dá para fugir disso. Tem que envolver mais, tem que advogar mais em prol da sua causa, em conjunto com outros. Então, fazer esse trabalho não é de formiguinha, mas é de formigueiro mesmo. Juntar aquela galera toda e falar, vamos fazer o negócio aqui acontecer. É isso. Que bom. Deixa a gente, assim, intrigada e com aquela vontade de realmente, né, continuar e pôr a mão na massa. E você traz uma leveza muito, muito grande, né, Leandra? Assim, para você, obrigada. super tranquilo. Esses questionamentos vão contribuir para a nossa reflexão, para o que a gente continua desenvolvendo, trabalhando, né? E para a gente entender a importância disso, né? Eu acho que esse modelo, assim, é às vezes muito voltado para a área das empresas, de organizações, é muito foco no resultado. E aí o resultado ele pode ter qualquer tipo de dimensão, né? Posso ter qualquer tipo de indicador. Agora, o impacto, a transformação, esse protagonismo que deixa a transformação mesmo no outro, na comunidade, nas pessoas, é que muda o curso, né? Então, é muito interessante. Você traz e a gente fica assim, já questionando. E aí eu trago para vocês um livro que eu estou de cabeceira. Quero até tirar meu filtro aqui para vocês verem. Quem não conhece, fica aí a dica, que é esse aqui, ó. Está até riscado pela filha, vocês estão vendo, né? Peraí. Filantropia Colaborativa. Foi uma edição lançada em 2020. Eu não sei se vocês conseguiram ler. Pode até baixar pela internet, tá?
É fantástico os cases que tem. Você está falando, Fernanda, você me questionou aqui, como é que a gente pode fazer em conjunto? Como é que é isso, né? E aqui eles trazem um case, inclusive o Paz é um case, né, citado dentro da publicação que eles fizeram, e tem outras, e eles falam várias formas de colaborar, e várias reflexões também para você entender qual é o momento que você está, e se de fato esse faz sentido agora vocês navegarem por esse mundo da colaboração, da filantropia colaborativa. Então, é um livro que me fez muito esses questionamentos, né, que traz muito essa reflexão e que coloca realmente, baliza, né, o nosso trabalho, como é que a gente deve caminhar aí para a filantropia colaborativa. Então, fica aí para vocês esse livro aí também, essa indicação para leitura, já que vocês estão trabalhando muito com isso. Tá bom? Tá ótimo. Eu vou só tirar uma fotinha nossa aqui, Leandra, dar um sim, gente, printzinho. Quem puder abrir a câmera para a gente deixar registrado esse momento aqui, pessoal. Vamos lá, todo mundo concentrado. Deixa eu ver como ficou. Se precisar, a gente tira mais uma. Tem gente de olho fechado. Mais uma, moçada. A Tuíla, lindona. Bora. Prontinho, agora sim. Leandro, eu sei que você está com o tempo corrido, né? Então eu vou agradecer, te dar um abraço virtual. Um abraço para vocês. Adorei, Bárbara, o alongamento. Eu estava precisada, estava toda encroada, como disse aqui a Flávia. Já me soltei, já. E se deixasse, eu falava a tarde inteira com vocês aqui. Adoro esse papo. Se vocês quiserem, a gente está super aberto, tá, Flávia, para poder conversar sobre essa agenda e outras. Obrigada, de fato, pelo convite e que a gente tenha mais tempo para poder falar mais sobre isso. Tá certo. Um beijo, tá? Até mais. Obrigado, menino. Só tem meninas? Tem um menino. Não, tem o Marcos. O Marcos Bruno tá aí. Olha só, já ia falar. Obrigado, meninas. Tem Marcos. Né? Espero ter contribuído aí para que vocês tenham esse momento. A gente fala de planejar, né? O planejamento de vocês deve estar pronto, assim vocês fizeram, que eu estou sabendo. E aí é o momento, a gente sempre tem que revisitar, recalcular a rota, ver onde que pode ser feito, o que pode ser implementado. Conte conosco nesse processo aí também, tá bom? A gente quer muito aprender com vocês. Um grande abraço, obrigada pela oportunidade. Obrigada, até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, eu vou deixar aberto aqui para a gente continuar um pouquinho sobre essa troca de experiências, né? A gente tem sentido falta nos momentos da gente poder falar um pouco sobre o que a gente está trazendo de valor, e daí a gente já vai trazendo para outras pautas, né? Então, a nossa convidada querida, ela tinha um compromisso, a gente ainda tem uns minutos aqui para falar, né? E daí eu queria escutar mais vocês, deixar também uma reflexão, né? Porque eu não participei de várias outras instituições e nenhum outro trabalho no terceiro setor, então a minha prática, a minha vivência, ela é muito voltada ou para um trabalho filantrópico caridoso dentro de uma, por exemplo, dentro de uma instituição, né, religiosa, ou o trabalho que é desenvolvido dentro da Ecoamor. Então, eu não tenho outras experiências, né? E daqui, para mim, é muito claro que a gente sempre trabalha de forma muito colaborativa, muito aberta, sabe? Assim, então, para mim, é muito natural esse modelo de trabalho, porque é o que eu conheço. Então, eu percebo com as meninas, assim, com as diretoras, né? Elas sempre falam, não, vamos buscar alguém da nossa rede. E parece que é tão fácil, parece que tem tanta gente, sempre tem gente envolvida. Então, isso para mim é uma riqueza tão grande quando eu olho, porque quando a gente vem da empresa, do trabalho, do privado, parece que tem aquele medo, sabe? Assim, da inteligência do meu negócio, do meu planejamento estratégico. Existe, parece que, sabe, um lugar ali de competitividade que acaba perdendo muita potência nessa rede, sabe? Eu vejo o trabalho aqui totalmente contrário.
Então, eu queria escutar de vocês, né? Se que tem experiência em outros lugares, se é natural, se todo o terceiro setor tem essa articulação, ou se realmente nós somos muito especiais. Quero escutar vocês. Alguém quer compartilhar? Quer trazer experiência de outro lugar? Às vezes a Nina, que já fez outros trabalhos também, né? Ou a Bárbara. Então, eu vou compartilhar aqui só uma reflexão mesmo. Na verdade, eu nunca tive um trabalho assim no terceiro setor, nenhuma outra instituição do terceiro setor, né? Só fiz voluntariado mesmo em outros lugares, assim. Mas hoje ela falando sobre essa expressão, né, filantropia colaborativa. Gente, eu tenho um receio da palavra filantropia, sabe? Assim, porque eu acho que ela reforça, e pode ser uma ignorância minha também. Reforça algumas estruturas, assim, a manutenção de alguma estrutura, né, que para mim é meio piramidal, assim, como se alguma coisa sempre viesse de cima para baixo, esse lugar da caridade, enfim. Como que a gente desfaz essa estrutura, né? E aí, quando junta essa palavra filantropia colaborativa, eu achei super novo, nunca tinha ouvido falar, achei ótimo. Me fez pensar sobre essa palavra filantropia de um outro jeito, assim, que eu acho que é realmente muito importante, né? Que é envolver as pessoas no processo, né? Sair desse lugar da caridade que é de entrega, mas de desenvolver autonomia, né? Sempre, para que as pessoas consigam cada vez mais se engajarem, assim, nos seus processos, né? Que não seja só nesse aspecto da gente doar de uma doação, por exemplo, né? Que seja algo mais libertador, assim. E aí ela falou uma coisa que eu fiquei pensando, que tem a ver com engajamento, que é isso, né? Que eu ia até perguntar para ela, mas aí daí ela logo respondeu, né? Que às vezes a gente fica com uma dificuldade de engajar as pessoas e tudo, e ela falou: a gente tem que ter uma escuta de maior qualidade, que às vezes a gente vai cheio de achando que quer ajudar numa coisa específica e não é o que a pessoa está precisando de ajuda, né? E às vezes a gente precisa ouvir o que que as pessoas estão precisando e não já chegar querendo ajudar, de colaborar, né? Não é nem a palavra ajudar, com uma coisa que às vezes nem é o que as pessoas querem, assim, ou estejam precisando naquele momento, né? Enfim, só o pensamento solto mesmo, gente. Eu, eu lembrei, assim, durante a fala dela, assim, até dessa coisa da escuta, né, também, que eu acho que foi um momento de virada, assim, para Ecoamor, assim, né, de quando a gente resolveu que, ok, o nosso foco não é mais ir lá fazer a horta, porque era isso, né, daqui a pouco a gente se viu nesse lugar, né, de chegar numa escola, numa comunidade, com um projeto que ele é externo, que não houve conversa, um desenho de horta que a gente que chegava com esse desenho, falando que aquilo era o melhor, seria o melhor aproveitamento daquela área, e por mais que a gente tentasse ali ainda, né, construir algum diálogo de saber o que eles queriam plantar e tudo mais, mas era algo muito externo vindo pronto, né, para eles, né, e aí, em 2019, quando a gente fez o projeto, que aí a gente tinha algumas escolas que a gente implementava a horta e outras escolas que elas acompanhavam só os encontros de formação, que aí foi essa virada de chave, porque aí a gente viu que as escolas que só participavam dos encontros de formação, elas tinham horta, elas estavam se organizando, elas tinham uma forma de se mobilizar e de fazer acontecer, independente da gente ir lá fazer por eles, né? E aí foi um grande aprendizado de escuta mesmo, assim, de entender o que era essa necessidade, né, dessas pessoas, né? De como que a gente podia, então, mudar essa abordagem, né? Mudar essa forma de construir os projetos, né? Eu acho que a gente ainda tem uma caminhada, assim, a ser feita nesse sentido de escuta, assim. Fico vendo quando a gente participou de um processo do Itaú Social, né? E eles traziam muito essa necessidade de escutar os beneficiários, de conversar com as crianças, com os professores, com os estudantes, com todo mundo,
e desde do momento de elaboração do projeto, né? Não é só depois que você já está executando o projeto, né? E eu acho que esse é um desafio, assim, mesmo, assim, é porque é como se a gente escutasse quem está fazendo o projeto agora e essa escuta impacta o projeto seguinte, né? Mas aí já vem outras pessoas, né? Outros beneficiários, né? E aí de como trazer esses beneficiários mais presentes, né? Nesse processo de construção também. Eu acho isso bem interessante. Confesso que é curioso, assim, ouvir esse termo, né? Da filantropia também, até porque eu acho que até em algum momento, assim, a gente chegou a construir um certo discurso nesse sentido, assim, de tentar se afastar dessa ideia de filantropia, assim, de querer explicar para as pessoas que nem todo trabalho de terceiro setor, nem toda ONG, nem toda OSC é só filantropia, nesse sentido que as pessoas entendem a filantropia, né? Até nesse sentido das pessoas compreenderem que existem custos financeiros, né, envolvidos nesses projetos, que existem pessoas que precisam ser remuneradas, que existem profissionais trabalhando em ONGs, em OSCs, e que merecem ser remuneradas também, né? E eu lembro que isso foi um movimento, assim, para a gente, assim, de meio que ter que fazer essa distinção de falar que desse entendimento de um terceiro setor que ele não é só filantropia, assim, né? E não desconsiderando a importância também da filantropia em diferentes momentos, né? Mas é curioso, assim, achei curioso também esse termo que ela trouxe, e esse link aí eu até mandei para vocês, é a publicação que ela comentou para baixar. Depois eu vou baixar também para olhar. Mas, eu acho que ela trouxe uns pontos bem interessantes, assim, né? Isso da colaboração, eu acho que realmente é algo que faz muito parte, assim, acho que desde o princípio, assim, da Ecoamor, de como surgiu e de como as coisas foram se desenvolvendo. Mas até essa percepção mais ampla e esse desafio, assim, de como comunicar isso, né? Dos impactos e do resultado, né? De como levar isso, né? De que daqui a pouco esse impacto ele é muito mais subjetivo e ele envolve diferentes atores, diferentes agentes, né? Que não só a gente, né? Eu achei isso bem interessante. Enfim, também viajando aqui só. Mais alguém quer compartilhar, trazer algum ponto de vista? Eu achei engraçado a hora que ela falou, né, porque o governo também é a política, a gente, opa, peraí, essa área cinzenta aí, a gente não quer muito que faça parte da rede, assim, né, eu acho que tem um bloqueio, mas se a gente for pensar, a gente atua e temos parceiros-chave, sim, cabe a nós, né, conseguir daí para frente, através dos recursos, mostrar a diferenciação do trabalho, realmente da seriedade que é, né? A gente vê que o terceiro setor também é uma caixinha de surpresas, né? Existem, como tudo dentro do nosso jeito latino-americano, algumas condições que façam com que criem alguns viés, né? Então, é importante mostrar, quanto mais ferramentas que a gente tem dentro do Instituto, mais organização documental, mais governança a gente tem, mais fácil da gente mostrar a seriedade que é o nosso trabalho, né? Então, acho importante trazer isso também, esse cuidado todo que a gente tem construído, que as meninas da área dos indicadores, né? Da gente comprovar todos esses recursos, até onde ele vai, esse real impacto, sabe? Isso é muito importante. E é um trabalho, assim, complexo, ele não é um trabalho simples, né? Fácil, pronto, ele precisa ser construído o tempo todo, né? Eu acho que, igual a Brenda falou, né, esse ponto, né, de criar políticas públicas, né, e estar preocupado com a política, eu acho que isso é algo, a Jordi não está hoje aqui, né, mas eu acho que é uma contribuição bem importante que ela trouxe, assim, para a gente, assim, de destacar a importância da gente estar presente dentro do Conselho de Segurança e Educação Alimentar, de fazer parte do CONSEA, de fazer parte do Conselho do Direito da Criança e Adolescente, e de não só estar lá como mais uma instituição que está lá,
mas como é uma instituição que está presente, que está questionando o que está sendo feito, que está propondo também. Então, eu acho que isso é importantíssimo, assim, e é isso, é uma possibilidade de dar visibilidade também, né, para essa causa, né, porque senão é isso, né, você vai ter visibilidade com quem está dialogando com esses órgãos também, né, então, eu acho que a gente tem feito um esforço nesse sentido também, a homenagem, né, que vai acontecer aí no dia 13 com a Ava, acho que é fruto também disso, né? A Jordi e a Érica estão tentando agenda com deputados, com vereadores, para levar, apresentar o projeto, falar do trabalho. É importantíssimo isso, né? Porque é uma forma de articular essa força, né? E aí eu acho que é nisso que ela trouxe que é muito rico, né? Que é isso, entender que essa colaboração é essa soma, né? É uma soma de potências, né? Você vai somar para conseguir mais recursos, né? E não necessariamente recursos financeiros, né? Então, desses parceiros. No começo também, assim, acho que a gente tinha um receio, assim, muito grande de se ver envolvido com política, mas eu acho que também era também um momento de ainda muito... de uma imaturidade também institucional, né? De ainda não estar muito segura, assim, do que está fazendo, do que a gente propunha, do que a gente queria construir, né? E aí eu vejo que já tem uns anos aí que a gente tem mais um pouco mais de chão, assim, de garantia, assim, de segurança sobre isso e de entender esse nosso papel também, né? A Ariandene, né, que ela, acho que, agora eu não sei se ela chegou a estar aqui esse ano com a gente ou foi no ano passado, já, né? Eu já me confundo nas datas, no ano passado, que ela é uma das articuladoras da Feira Agroecológica, do IF, do CIAS, do IFG, e ela, para mim, é um grande exemplo, assim, de uma pessoa colaboradora, assim, de como essa colaboração, ela funciona para articular em diferentes órgãos, diferentes associações, instituições, e que vai para o campo das políticas públicas também. Eu acho que é um exemplo incrível, assim, disso. E ela nos ensinou muito nesse sentido também, assim, de nos mostrar a importância do nosso trabalho, enquanto uma organização da sociedade civil, da importância da gente estar presente também nesses órgãos, nesses conselhos, né? Então, é isso, a gente vai aprendendo muito, igual ela falou, né? Com o outro, com o que um faz, com o que a outra faz, a gente vai aprendendo muito e vai trazendo, né, para a instituição, né, para o nosso modo de pensar e de fazer as coisas, né? É isso mesmo. Obrigada pela partilha, Bárbara. Não está aberto aqui. Alguém mais quer contribuir, pessoal? Todo mundo quietinho. Eu vou dar sequência então, tá? E aí, se tiver mais algum ponto, a gente pode continuar discorrendo, chamando esse tema, trocando essas ideias, né, ao longo dos nossos encontros e dos trabalhos que a gente tem feito. Vou trazer para vocês aqui, pessoal, do que a gente já tem. Opa, peraí. Deixa eu achar aqui. Flávia, eu vou precisar sair e aí eu assisto o restante na gravação, tudo bem? Só avisando. Beijos, gente. Beijo. Meninas, vocês estão me escutando direitinho, né? Nós vamos dar sequência no nosso encontro e tem aqui um material muito importante para eu compartilhar com vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Que nós vamos continuar um projeto, né? Que é um projeto que quem já está conosco já deve ter passado por ele em algum momento, né? Então, a gente está voltando agora, né, a olhar o processo de autoavaliação comportamental. Então, vou trazer para vocês aqui, né, como a gente já tem trabalhado esses valores, nós temos uma cartilha de competências comportamentais. Essa cartilha, ela é um material que nós desenvolvemos, então, olhando para todos os valores da instituição,
pensando no que nós precisamos fazer para manter, né, esses valores, a gente criou os blocos de competência. E cada competência comportamental dessa, ela é voltada para um comportamento observado, né? Então, algo que eu acho, que eu me comporto, como eu acho, que eu consigo trazer aquela frequência de comportamento que me leva a trazer a realização e a constância desse valor dentro do instituto. Então, aqui, vou mostrar a carinha da cartilha e vou mostrar para vocês também o formulário de autoavaliação, tá? Eu coloquei o período do dia 10 até o dia 25 para a gente começar, vou mandar no grupo, vou colocar no portal da Galera Ativa, todos esses materiais, a cartilha, para quem quiser ler ela total na íntegra, com calma, e o formulário, que ele é autoexplicativo. O próprio formulário, ele já traz o conceito do que é aquela competência e qual é o comportamento que reforça essa competência. O que é importante desse processo? Ele é um processo, gente, que a gente tem que responder de acordo com aquilo que eu ajo na maioria das vezes. Por quê? Porque o ser humano, ele é situacional, né? Então, dependendo do dia, do momento ou do que tem passado dentro da vida, isso pode trazer que a pessoa se fixe mais num olhar, né? Então, quando a gente vai passar por esses processos, é importante a gente entender da minha vida toda, do meu histórico de vida, da minha tendência natural e como eu me comporto na maioria das vezes. Porque senão eu tô essa semana tá friozinho, eu tô mais nostálgica, eu vou pesar a mão para me avaliar. Na outra eu tô mais solar, tô mais feliz, tô mais resolvida, aí eu vou colocar tudo lá em cima. Então tem que ter esse olhar do autoconhecimento. Eu vou passar pela ferramenta, mas o importante é ouvir mais próximo do que eu ajo na maioria das vezes, tá? Então acho importante trazer esse ponto para vocês, né? Vou mostrar aqui, meninas, para quem já viu, né? Essa é a carinha da nossa cartilha. Ela vem aqui falando o que é uma competência, né? Aí ela vai trazer a missão, a visão e tem todos os valores aqui. Então, cada valor, existe aqui um bloquinho de competências, né? Que são comportamentos. Então, vou ler o primeiro aqui, ó. Comunicação. Se comunica de forma clara, assertiva e respeitosa, além de avaliar o impacto que a sua comunicação causa no interlocutor. E aí eu vou vir para o processo de autoavaliação, meninas, e vou ter lá, ó, a comunicação. Não, eu não faço isso. Às vezes eu faço. Na maioria das vezes eu faço. Não, isso aqui é como eu me comporto sempre, ou eu faço, né, e aconteço com isso aqui. Então, cada competência, ela vem, né, aqui nesse formato, quando é edição, ele não fica tão bom, mas dá para fazer o Forms pelo celular, vocês invertam a tela assim, ó, dele, porque aí você consegue ler todo o bloquinho da competência, tá? Ou, dependendo do computador e como você abre, você também consegue. Se tiver com dificuldade, não tiver saindo tudo, não conseguir ler o form, gente, é importante vocês sinalizarem que aí a gente vai achar uma forma, né? Para que todo mundo consiga ler e visualizar tudo que está dentro de cada uma dessas linhas aqui, ó. Como eu sou editora, eu vou clicar aqui, ver se ele abre. Não estou no meu de editor. Mas aqui dentro tem todo o bloquinho de cada uma das competências, tá? Então, é importante vocês testarem. A melhor forma que eu utilizei esse para responder, gente, realmente foi no celular com a tela dele virada, que aí de lado você consegue ler a frase toda. Foi a melhor forma de utilizar esse formulário aqui, tá? E aí, no finalzinho de tudo, quando a gente termina toda essa parte dos valores, aqui a gente tem esse nível de satisfação, né? Que é extremamente importante que vocês tragam, né? Como que tá essa conexão com o trabalho, como que você sente, né? Como que tá esse nível de entrega do que você tem realizado dentro do instituto. E aqui no final trazer também uma opção, né? Falar para gente se vocês gostam da implementação de gestão de competências, acham que tem sentido, e também trazer aqui contribuições, né? Sugestões de melhoria, a gente sempre está aberto para esse lugar, tá bom?
Flávia, por que a gente tem que fazer isso? Porque nós estamos trabalhando esses conceitos e trazendo tudo isso em termos de cultura, né, para o Instituto de uma forma bem ampla, bem cuidadosa. Então, quando a gente coloca uma ferramenta, a gente é justamente para isso, para que cada indivíduo, dentro das suas particularidades, consiga ter o seu olhar e trazer o olhar dele para nós. A gente vai fazer, além desse ciclo, né, da autoavaliação, que aí tem o prazo, que é do dia 20 ao dia 25, nós vamos dar sequência nos trabalhos de gestão de desenvolvimento para o Instituto. Então, nós, além desse ciclo, pessoal, a gente segue esse mês de maio com um projeto que é a implantação de gestão de desempenho para a equipe toda. E aí, esse, gente, ele não é a minha autoavaliação. Esse é a minha superior imediata, a minha mentora, a minha diretora, me olhando dentro das minhas competências e fazendo a minha avaliação. Quando eu tenho a autoavaliação, a avaliação da gestão, eu consigo aqui criar um plano de trabalho mais assertivo, eu consigo dar sequência, né, nos contratos de trabalho no Instituto, eu consigo mostrar, através do desempenho, as possibilidades de mudanças de função ou aumentar as atribuições e crescer, né, de alguma forma, ampliar esses cargos, essas funções que a gente trabalha aqui dentro. Então, é importante entender que quando a gente mostra isso, a gente está desenvolvendo um nível de maturidade e de consistência do trabalho que a gente está construindo aqui dentro, né? Então, quando eu trago para vocês a importância desses documentos, a gente entra com um ciclo de gestão de desempenho, as meninas que fazem as inscrições nos editais, né? Geralmente elas têm um item lá que perguntam: como que vocês avaliam o desempenho das pessoas? Como que vocês olham o desempenho dentro do Instituto, né? E daí a gente consegue, com um instrumento, demonstrar a importância, como é feito, o cuidado disso, né? Então, a ferramenta de gestão de desempenho que está sendo implantada nesse primeiro momento vai ser o primeiro ciclo, a superior, a gestora aí vai estar fazendo da equipe, né? Cada uma vai fazer da sua equipe. A data de feedback, ela está aqui até o dia 23 de maio. Então, como que vai acontecer, né? Vai ser uma reuniãozinha aí, cada uma vai marcar, né? A própria diretora de vocês vão entrar em contato e vai marcar a reuniãozinha de feedback. Essa reunião, gente, é uma reunião super tranquila, tá? Ela tem, aqui a gente pôs até o dia 23, mas já foi sinalizado que eu vou ter, por exemplo, da Jordana Oliveira até lá para o dia 27. Então, essa data aqui, ela tá mais assim, o feedback limite vai até o dia 27, e a gestão de gente, né? Nós vamos postar lá, que é igualzinho a gente postou o código de conduta, os documentos para ser assinado virtualmente, né? Então, ela fez o feedback, aconteceu o feedback, é só formalização mesmo que a pessoa recebeu, que a pessoa aplicou, então a gente vai fazer a postagem desse documento, que é essa carinha que está aqui para vocês, né? A gente vai postar isso no e-mail, cada uma vai dar o ciente, o recebido lá, para que a gente arquive isso dentro das pastinhas de vocês, tá? Então, nós estamos com essa rodada, vai acontecer esse mês, a gente tem até o último dia de maio para estar postando lá os documentos para pegar a assinatura e fechar esse ciclo de avaliação de desempenho, tá ok? Eu gostaria de escutar vocês, tranquilo, se tem alguma dúvida, né? E aí é importante também a gente trazer da onde que saíram as competências, né? Vocês vão ver que as comportamentais aí embaixo, elas são as mesmas que a gente vai fazer a autoavaliação, são as mesmas da cartilha. As avaliações técnicas, gente, elas são voltadas para o descritivo que a gente tem das atribuições, né, do que a gente desempenha em termos de função,
de atividade, elas vieram daquele lugar lá do contrato, né? Quando a gente olha o contrato, tem uma parte que são as coisas que a gente se compromete a entregar, né? Então, ela veio desse lugar. Pode ser que dentro do ciclo, nem todas as competências, o que está lá, foi praticado. E aí, de uma regra geral, quando a gente não pratica, a gente fica em cima da linha que é o N3, né? Eu vou ter do N1, porque é um escalonamento simples, eu começo com o N1 e vou até o N5, colocamos as carinhas ali dos emojis, né, para mostrar que começam bem tristezinho, o número 2 ali ainda está um pouco abaixo do que se espera, está um pouco cansado, exausto, o número 3 está ok, estou aqui, contem comigo, está tudo certo, mas eu entrego nessa linha, né, dentro de uma mediana. O N4 já é um perfil da competência que eu estou mais alavancado, que eu estou com uma entrega mais efetiva, mais aberta, e o N5 é que eu estou transbordando, que eu estou reverberando, que eu estou criando essa rede toda em cima daquela ação, daquela competência, tá? Então, é basicamente esse o escalonamento, e a ferramenta, ela vem nesse primeiro momento dessa forma, e com o passar do tempo, essa gestão de desempenho, ela pode ir se desenvolvendo também, amadurecendo e trazendo para cá outras figuras, né? Outros olhares. Ok? Compartilhem comigo, gente, se ficou claro, né? Se o entendimento tá legal. Eu não estou vendo o chat. Se vocês puderem abrir o microfone e dar uma palavrinha comigo. Ficou claro, sim. Ok. Já chegaram a fazer antes, meninas? Alguém que está escutando já passou por processo de autoavaliação ou já avaliou alguém antes? Brendinha já passou, consegui ver ali no chat. Foi tranquilo, Brenda? Tem uma boa recordação desse processo? Foi. Que bom. É importante a gente ter esse cuidado, né? As avaliações de desempenho, dependendo da forma com que ela é conduzida, ela não traz uma conotação tão positiva. Então, a gente está articulando e construindo para que seja uma ferramenta pequena, simples, assertiva, aberta mesmo, muito próximo do que a gente vivencia no dia a dia mesmo do Instituto, tá bom? Então, eu vou passando aqui os recadinhos importantes, né, pessoal, aí para todos, a mudança do nosso evento de junho. Ele ia ser no formato presencial, num sábado, lá no Instituto Centopeia, lá no Coletivo Centopeia. E aí nós fizemos uma mudança, tá? Então, a gente vai fazê-lo, pelo momento ainda virtual, vão ser 2 horas aproximadas de encontro. Esse encontro de junho é um encontro para a gente trocar todas as experiências, trazer da nossa prática, o que a gente aprendeu, como a gente se desenvolveu e trocar muita coisa aqui, falando do semestre, né? Desse fechamento de ciclo do semestre. E aí nós temos um recesso programado e nós temos a imersão. A imersão ela está sendo construída e modelada. A gente vai entrar nesse ciclo de planejar essa imersão. São 2 dias no final de semana, primeiro final de semana de julho, lá em Pirenópolis. E aí eu vou chamar cada um no privado, vou conversar, vou olhar todas as disponibilidades, né? Escutar vocês. E daí a gente vai depois trazer o cronograma e mostrar para vocês toda a parte dessa imersão, tá bom? Então, esses são os recadinhos importantes que eu tenho para trazer para vocês. Vou convidar, eu não sei se é a Bárbara que vai falar um pouquinho para a gente da campanha. Posso falar assim, bom, a campanha do Leão Solidário, ela segue até 31 de maio, para as pessoas poderem fazer as suas declarações de imposto de renda, pessoa física. Então, quem tiver aí ainda algum contato, tem muitas pessoas que deixam para o final para fazer essa declaração.
Então, vale a pena, assim, dar um reforço nessa comunicação, avisar, se tiver algum tio, alguma tia, parente, assim, que você sabe que declara, manda uma mensagem ali no privado, vai conversando, explica. Se tiverem qualquer dúvida, tem os materiais de apoio também, os PDFs, mas também pode mandar mensagem para a gente, que a gente também explica o que for de dúvida, mas está valendo aí até 31 de maio. E um outro recado que eu acho que não estava aí, mas que eu queria dar para vocês é que a gente vai receber mais uma verba de termos de ajustamento de condutas do TAC pelo Ministério Público Estadual. O doutor Juliano entrou em contato com a gente, falando que o acordo já foi firmado. A nossa expectativa é que até semana que vem esse recurso ele já esteja disponível na nossa conta, e vai ser um recurso que estava faltando para a gente conseguir fechar direitinho o orçamento do projeto desse ano. Então, a gente está bem feliz que conseguiu esse retorno da parte dele, do Ministério Público, e ele também já sinalizou que tem também outros negociações lá em andamento, já avisando a continuidade do projeto em 2023. Então, a gente segue aí a todo vapor, crescendo. Ai, que notícia boa. Que notícia boa. Que bom. Meninas, vamos aqui, né? Que massa. Alguém falou ali, ó, o Bruno, o Marcos Bruno. Muito bem. Nós vamos dar sequência aqui no encerramento, tá? Do nosso encontro. Então, eu trouxe para vocês aqui uma reflexão, né? Eu Um vou, vídeo e uma... só um segundinho, eu vou interromper a gravação, porque depois para subir no YouTube, se tiver alguma música, alguma coisa, aí dá problema, tá?